Bem, meus amigos, vamos continuar o nosso estudo. Você que está acompanhando aí, nós estamos falando sobre métodos de interpretação da escatologia, e principalmente a que nós defendemos, que é a escatologia bíblica. Então vamos, essa primeira aula desse primeiro módulo, literalmente estamos falando sobre os métodos de interpretações que vamos usar para estudarmos a escatologia. Tem também a interpretação alegórica ou simbólica, que foi implantada pelo amilenismo. Então é bom você anotar isso aí no seu caderno, amilenismo. O que seria o amilenismo? Então, esses métodos, este método vê os textos escatológicos como carregado de simbolismo e significado espiritual. Então o método do amilenismo, eles usam muito a questão do simbolismo e do significado espiritual. Os amilenistas interpretam muito dos eventos escatológicos como representando princípios espirituais e o reinado espiritual de Cristo na era presente, na era que estamos vivendo. Historicamente, houve 3 posições básicas quando se trata de questões do milênio e quanto vai ocorrer em relação aos cristãos, a revelação de que Cristo retornará ao planeta Terra. Primeiro há o pré-milenismo, que é o que nós falamos anterior, que é o mais velho dos 3 e ensina que a volta de Jesus antes de reinar por 1000 anos na terra com seus santos. O segundo é o amilenismo, que ensina que a era da igreja atual é um reino espiritual de Cristo e não haverá reinado de 1000 anos literal de Cristo na terra, quando ele voltar na segunda vinda, ou segundo, aqui nós erramos algumas coisas aqui escrevendo, mas pode acertar, daqui a pouco a gente conserta. E o pós-milenismo, que é semelhante ao amilenismo, em que a idade atual é um reino que é espiritual de Cristo através da igreja. Então, acredita que a maioria das pessoas vai ser salvo no futuro. Assim, a igreja vai reinar vitorioso em um momento futuro antes de Cristo voltar à Terra. Eu literalmente creio no que eu ensino, que é o pré-milenismo. Eu creio no pré-milenismo. Tem coisas que literalmente eu não sou muito fã no pré-milenismo, mas isso aí são coisas que baseia de estudo para estudo. Interpretação histórico-crítica. Esse método se baseia em análises, uma análise científica a respeito das escrituras. Então, são análise histórica e contextual para entender os textos escatológicos. Ela investiga quando e por que os textos foram escritos, considera seu contexto cultural e político e procura entender o seu significado original antes de aplicá-lo à escatologia. A origem do método crítico está diretamente ligada à leitura científica da Bíblia. Então você tem que entender que esse método é um método literalmente acadêmico, então é muito debatido em academia de forma científica. Inclusive a teologia hoje, ela virou uma matéria científica. Então quando se fala de teologia, está estudando uma forma científica de teologia. Para você se formar um bacharel hoje, você vai estar estudando uma forma científica, porque você vai aprender o bacharel hoje de uma forma diferente do que os nossos pais aprenderam no passado. Não o bastante a leitura científica da Bíblia, praticada especialmente
nos centros de formações acadêmicas, existem inúmeras outras formas de lidar com o texto bíblico, inclusive na perspectiva científica. Contudo, uma certa pretensão de hegemonia tem colocado o método histórico crítico no centro de alvo de inúmeras polêmicas, desde a relativização do objeto com o qual o método se ocupa, passando pelo distanciamento provocado com a realidade eclesial. Isso aí quer dizer, há um embate entre essa forma de interpretação com a igreja, com o clero da igreja. Então isso é muito importante você estudar, muito importante você analisar. Então é muito importante você analisar isso aí. Até a acusação de ateísmo, usuário do método histórico crítico o entende como científico, racional e acadêmico. Não tem um método espiritual. Eles pensam apenas nas formas racional, no raciocínio lógico das escrituras. Vamos continuar no próximo vídeo.